As mudanças tecnológicas estão cada vez mais rápidas. Podemos perceber facilmente este fenômeno em todas as áreas. Na comunicação, por exemplo, sejam individuais ou coletivas, pessoais ou profissionais, novos apps chegam e logo são substituídos tão rapidamente que mal estamos familiarizados com um e já surgem outros. Esta mesma regra vale para quase tudo no mundo empresarial, seja na forma de contratar um serviço, comprar um produto ou fazer uma campanha de marketing. Até mesmo o poder público, que em geral é muito mais lento do que a iniciativa privada, tem feito mudanças significativas, com impactos diretos nas empresas. Diante deste cenário, que salta aos olhos de todos, mesmo sendo impactados por todas essas mudanças, ainda há uma parcela de empresários que estão mantendo seus negócios sem nenhuma alteração, como se literalmente vivêssemos no século passado. Claro que não estou criticando negócios tradicionais de sucesso, com seus modelos, receitas e padrões que estão dando certo há anos. Estou me referindo aos negócios que sobrevivem precariamente, enxergando a cada dia mais dificuldades sem que o gestor tome nenhuma iniciativa. Esta visão paralisada faz com que o dono do negócio fique preso ao saudosismo de bons tempos do passado que provavelmente não voltarão. Por vezes, a falta de coragem, o preço, o trabalho e até mesmo o risco da mudança desanimam o empreendedor e deixam-no andando em círculos, sem que possa chegar a lugar nenhum. O risco desta atitude é, na pior das hipóteses, a morte do negócio. Então, o que fazer diante de tamanho problema? A resposta é um clichê, mas não poderia haver melhor sugestão. Enxergue fora da caixa. Isso mesmo, sair da zona de conforto, pensar e enxergar fora da caixa será a única maneira de algumas empresas sobreviverem. Ao realizar este exercício de maneira mais profunda, diversos caminhos poderão aparecer diante de você. Desde mudanças estratégicas menores à necessidade de reinventar totalmente o seu negócio. Existem diversos casos de sucesso, mas hoje trago o exemplo de uma empresa brasileira que iniciou suas atividades em 1973, com apenas 6 Fuscas, que foram financiados em 100%. Estou falando da Localiza Rent a Car. Mas quem vai contar essa história é o seu próprio fundador, o senhor Salim Matar. Acompanhe. Bem, tudo começou, eu sou um menino nascido no interior de Minas, eu sou neto de libaneses, e na minha família a educação era muito rígida, no sentido de que você deve procurar ouvir os mais velhos. Você tem que respeitar os mais velhos são sábios, eles já passaram por tudo, e eles poderão te orientar melhor. E assim, eu fui formado para poder sempre procurar ouvir. Meu pai, ele viajava muito, e ele às vezes chegava em casa de noite, e ele me acordava, às vezes meia-noite, ela me acordava, e perguntava: Zé, o que você vai ser quando você crescer? E eu falava: eu vou abrir um negócio para mim. Já chegou ao ponto que eu estava jogando futebol, eu chegava na janela, levantava a mão, eu já vinha correndo, largava, às vezes a bola estava na hora para me fazer um gol, largava tudo, vinha, e ele perguntava: o que você vai fazer quando você crescer? E eu falava: eu vou abrir um negócio para mim. Na hora do almoço, eu já estava tão condicionado que na hora do almoço, ele olhava para mim e eu balbuciava. Passaram-se os anos e eu então saí de Oliveira e eu sou da safra de 1967, que foi para Belo Horizonte estudar. Cheguei e eu era office boy de uma pequena empresa de engenharia e na minha primeira semana de trabalho eu tinha um contador que era o meu chefe. E o contador me mandou eu pagar uma conta. Mandou pagar uma conta. E eu achei interessante porque ele foi muito cuidadoso, dizendo assim: está aqui um cheque, você vai pagar uma conta. Antes de entregar o cheque, confira o valor do recibo, confira a data, verifique se o recibo está datado, assinado e peça para ele carimbar. Falei: ok, tudo bem. Tá entendido? Eu já tinha um pouco de experiência de comércio, mas fui lá cumprindo a orientação. Então, cheguei aos 17 anos de idade, entrei numa empresa, estava assim: Volkscar, aluguel de carros. Ok, eu nem sabia que eu alugava carro, entrei, procurei a pessoa e falei: eu sou da consultoria Euler Barbosa, vim cá fazer um pagamento. Eu falei: pois não. Então eu sentei na cadeira e ele falou assim, eu falei para ele: por gentileza, o recibo datado, assinado e carimbado. Eles me condicionaram a isso, ok. Eu falei, né?
E ele deu uma risadinha e disse, claro, isso eu faço para todo mundo. Destacou o recibo, assinou, datou, carimbou e me entregou o recibo. Na hora que eu conferi o valor do recibo, eu imediatamente vi que era o valor do cheque. E eu entreguei para ele o cheque. E aí que eu fui ler o teor do recibo. Estava assim escrito, uma diária Volkswagen, X moedas da época. E eu imediatamente fiz uma regra de 3. Putz, se um dia é X, 365 é 365X, eu vou abrir um negócio desse para mim. Eu tinha 17 anos de idade, não fiz pesquisa de mercado, não perguntei a ninguém, mas eu já tinha tomado uma decisão. Ali foi meu day one. Aí, chegou o ano de 1973, eu já tinha 23 anos de idade, e então eu resolvi, em 1973, iniciar o negócio. Mas, como bom menininho do interior, bem educadinho, orientado pelos pais, ouço os mais velhos são sábios, são ponderados, são equilibrados, eles já viveram muito, eles sabem aconselhar. E então, eu fui me aconselhar com pessoas mais velhas do que eu, objetivando sentir se essas pessoas estariam de acordo com a vontade que eu tinha de abrir um negócio de aluguel de carros. Era maio de 1973, onde a maioria de vocês não tinha nascido. Talvez 95% de vocês aqui não tinham nascido nessa época. E era o primeiro choque do petróleo. As manchetes de jornais eram as piores possíveis. Vai acabar petróleo, petróleo vai ficar num preço exorbitante. Então, o que se falava de petróleo assustava. Todos os países estavam preocupados com o preço do petróleo. E quando eu indagava as pessoas, eu falei, como você vai para um negócio de aluguel de carro? Se a gasolina vai acabar. Aquele dia, voltei para casa, falei, gente, todo mundo foi contra essa ideia. À exceção de meu sócio Antônio Cláudio, que eu havia procurado ele antes, e proposto ele ser meu sócio na locadora. E ele gostou da ideia. Então eu vi que tinha... Se eu era louco, tinha mais um louco no mercado. E eu tinha que pegar esse louco para ficar comigo, porque a gente era 2. Então, eu só tinha o apoio dele. E resolvemos abrir um negócio de aluguel de carros em 1973, e o negócio deu certo. Passaram-se os anos, nós nos transformamos em líder de mercado, de uma empresa pequenininha que começou com 6 Fuscas usados e comprados a crédito, porque não tinha capital. Bem, nos transformamos em líder de Belo Horizonte e ganhamos dinheiro, crescemos a frota e chegou o ano de 1978. Surgiu a possibilidade de comprar uma empresa em Vitória, uma empresa de aluguel de carros em Vitória, e a gente estava pensando em fazer uma expansão para o Nordeste do Brasil. Todos unanimemente foram contrários. E esse banqueiro, que era o grande financiador, ele me financiava 90% da minha frota, eu resolvi procurá-lo para dizer para ele, olha, eu estou querendo expandir pelo Brasil, e o que você acha da ideia? Naquele momento, era o segundo choque do petróleo. E ele falou, que isso, você é louco. Eu falei, mas me chamaram de louco quando eu abri esse negócio em 73, deu certo. Eu falei, um dia a casa cai. Saí para o meu escritório, e daí, alguns minutos, cheguei ao meu escritório, estava chovendo, e no meu escritório eu decidi que nós iríamos em frente. Então, iniciamos a nossa expansão pelo Nordeste do Brasil, e a localização deu certo, foi um sucesso. E durante esse período de tempo, nós crescemos pelo Nordeste, evitando confrontar as redes internacionais que estavam sediadas em Rio e São Paulo. Então, em 1980, nós nos transformamos em líder de mercado sem enfrentar as grandes de São Paulo e Rio. E aí sim, viemos para São Paulo, mas já a maior empresa de aluguel de carros do Brasil. Então nós tomamos, a gente fala, a nossa estratégia foi tomar sopa pelas bordas. E o nosso negócio era crescer. Crescer, e houve momentos de dificuldade, de tomada de riscos. Então, com dinheiro escasso e caro, em 1984, nós decidimos iniciar o franchise no Brasil. Então nós iniciamos o sistema de franchise da Localiza, que se transformou numa grande distribuição da Localiza. Repara então que eu sempre não segui conselho em 73, não segui conselho em 78, não segui conselho em 84. Então parecia que eu estava predestinado a jamais seguir conselhos, apesar da educação que eu recebi.
Aí chega o ano de 1992. A Localiza decide, em 1992, devido à crise, era o governo Collor, o PIB negativo, assumiu Itamar, não tinha negócios no Brasil, como crescer no Brasil, então nós resolvemos seguir para o exterior. E naquele momento também, de novo, fui ao mercado para não cansar vocês, ouvi as pessoas, não, faz isso não. Falei, mas todo mundo falou isso quando eu abri o franchise nacional, deu certo. Abrimos o sistema de franchise internacional, temos hoje aproximadamente 56 agências aqui na América do Sul, e continuamos. E ainda em 1992, surgiu uma ideia nossa, nova, de vender carros diretamente ao consumidor final, para reduzir o nosso custo de depreciação. Pessoal, às vezes internamente você tem mais resistências do que externamente. Internamente, dentro da Localiza, nós tínhamos uma dificuldade louca para poder implementar uma divisão de venda de seminovos. Porque alguém disse, mas quem vai comprar carro de locadora? Alguém falou. Mas quem tem carro de locadora? O carro de locadora é um carro novo, vendido com 12 meses, com 3 anos de garantia. O carro com toda a garantia. Os carros bons são vendidos nos nossos pontos de venda. Os carros que não são bons, acidentados, com alta quilometragem, nós vendemos no atacado, para poder proteger a marca. Qual o problema que teria? O fato é que nós tivemos resistência, foi mais interna do que externa. E hoje nós temos 86 lojas de seminovos, vendemos 70 mil carros, somos o maior vendedor de carros da América do Sul. Em 1997, nosso negócio é de capital intensivo e nós precisamos de dinheiro. Nós só crescemos se continuar investindo, então é capital intensivo. Então, procuramos um banco, e um banco falou assim, olha, vocês devem fazer ou abrir o capital, ou vocês devem fazer uma operação de private equity. Então, imediatamente fomos ao mercado e conseguimos um banco, DLJ de Nova York, disposto a comprar um terço da companhia. E eu então fui ouvir. Meus amigos empresários agora já eram um padrão de empresário bom, já das 500 maiores de Fortune e tal. E ele pegou e falou assim, Salim, você já dormiu com um elefante? Eu achei aquilo inusitado, eu falei, deve ter uma pegadinha. Eu tenho que ser inteligente para responder isso aqui, que eu não posso decepcionar esse empresário que eu gosto tanto dele. Pensei, mas alguns segundos depois eu falei assim, não vai ter solução. Eu falei, não, nunca dormi com elefante. Ele falou, ok. Ele bateu na minha perna assim. Pois é, Salim. É o seguinte, quando o seu sócio sonhar à noite e rolar da cama, sem querer ele vai te esmagar. A companhia tinha naquela época, depois de 28 anos de existência, a companhia tinha um patrimônio de 40 milhões de dólares. Eu estava vendendo um terço por 50 milhões de dólares. Então eu estava ganhando mais dinheiro em um dia do que nos outros 28 anos que eu tinha trabalhado. Entendeu? É conta de libanês. Eu falei, não, eu não vou deixar esse dinheiro escapar. Então, pessoal, finalizando a minha apresentação, eu quero dizer para vocês que hoje, o que é a Localiza hoje? A Localiza fez a abertura do capital em 2005, ela tem hoje 8 mil funcionários, 125 mil carros, 565 agências, 86 lojas de seminovos, 5 bilhões de faturamento, 400 milhões de lucro líquido no ano passado, e estamos presentes em 8 países. Essa tivesse eu ouvido o conselho das pessoas que gostam de mim, que todas as pessoas que eu procurei gostavam de mim, mas aquelas pessoas não tinham aquela visão que eu tinha, aquelas pessoas não estavam naquele momento propensas ao risco que eu queria correr. Então eu não segui esses conselhos, que ótimo que eu não segui esses conselhos, à exceção de um. Quando você crescer, vai abrir negócio para você. Pessoal, muito obrigado. O que podemos tirar de lição dessa extraordinária história é que um negócio de sucesso se transforma ao longo dos anos de várias maneiras. Seja arriscando-se a crescer na busca de novos mercados ou até mesmo aproveitando nichos que não fazem parte do escopo inicial. Se uma empresa, nascida nos anos 70, teve que se adaptar e a mudar por tantas vezes ao longo dos anos, imagine agora que estamos vivendo num cenário de revolução e evolução nunca vistos antes.
Sem sombra de dúvida, é preciso mais do que nunca não só enxergar fora da caixa, mas também enxergar o mais longe possível. Sou Emerson Azevedo, para o projeto Minutos de Gestão.